ouvindo a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo número 4, versículo 17. Eu vou ler o versículo 17 apenas neste momento, e depois nós iremos prosseguir um pouco mais, lendo e expondo mais alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar questões práticas, o que já acontece a partir do início do capítulo 4. O apóstolo Paulo tem aqui uma preocupação muito grande com essa igreja e também com outras igrejas da região, igrejas que eram novas, igrejas que vinham de um cenário pagão, de uma cultura completamente contrária à cultura judaica. Eram pessoas que não entendiam, que tinham um comportamento completamente estranho ao propósito de Deus, e a preocupação do apóstolo Paulo era justamente que essa comunidade, que esse povo, esses irmãos que estavam tendo uma experiência real profunda com Cristo, esses irmãos não abandonassem a fé por um lado, e que esses irmãos pudessem crescer, se desenvolver, e não mesclar um pouco do cristianismo com também aqueles hábitos tão comuns dentro da cultura pagã lá em Éfeso. Então, esse é o grande desafio do apóstolo Paulo. Eu diria para você nesta manhã que esse também é um desafio dos pregadores do século XXI, porque vivemos em cidades que são cidades pagãs, cidades com hábitos, com ideias, com pensamentos contrários, completamente contrários aos valores do Evangelho. Os valores do Evangelho, eles não estão presentes na sociedade. Então, o desafio do pregador nesses dias é enfatizar a verdade de Deus e demonstrar que existe uma grande e profunda diferença entre o tipo de vida que se levava antes da conversão e agora um novo tipo de vida que é agora movido, orientado, norteado pelos valores da palavra de Deus. Então, essa é a mensagem, esse é o cerne da questão que nós precisamos falar nesta manhã. E eu diria para vocês, olhando para a sua Bíblia, no verso número 17, o apóstolo Paulo nos diz assim, movido pelo Espírito Santo: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Algumas coisas importantes do verso 17. A primeira delas, o apóstolo Paulo está mostrando que eles não deveriam mais andar. Andar aqui não é apenas caminhar, como alguém poderia imaginar, mas na verdade é viver. O cristão de Éfeso, aquele que havia se convertido, ele não poderia jamais andar da mesma maneira que ele andava anteriormente. Houve uma ruptura, houve uma mudança, houve uma transformação e, portanto, ele não pode mais andar como as pessoas da sua sociedade, da sua época. Então, se nós olhássemos para hoje, também o cristão nos nossos dias, ele não pode andar como as pessoas andam por aí, com os mesmos valores, com os mesmos objetivos de vida. Os nossos valores são outros, eles são completamente diferentes. E o grande problema desse cenário é que, por vezes, a pessoa tem uma experiência com Deus, tem uma experiência com Cristo, mas isso acaba não afetando diretamente o seu comportamento, o seu jeito de ser. E é por isso que a gente observa tantos problemas, tanta gente confusa, vivendo uma vida muito complicada, porque ainda não foram capazes de entender que houve uma alteração comportamental, uma vez que o próprio coração já foi transformado pela palavra de Deus. O Espírito Santo já gerou em nós uma nova natureza.
natureza. E se somos agora nova natureza, nova criação, nós precisamos andar de uma maneira diferente da qual andávamos anteriormente. E o apóstolo Paulo é preciso no versículo 17, quando ele usa uma expressão para identificar o estilo de vida comum entre os pagãos, entre os gentios. O apóstolo Paulo usa a expressão vaidade. Olha para a sua Bíblia, ou melhor, olhe para a nossa Bíblia aqui e observe. Ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa expressão vaidade aqui, ela vai trazer a ideia de inutilidade, futilidade. O estilo de vida pagão, gentio, é um estilo de vida de futilidade e de inutilidade. Queria contar para você uma história muito rápida. Alguém indicou um filme para uma outra pessoa assistir. E essa pessoa começou a assistir o filme e no meio do filme começou a perceber que o filme tinha um cenário lindo. Tudo era muito bem feito, a fotografia era maravilhosa, os lugares eram muito bem escolhidos, as roupas eram muito bem escolhidas, mas o conteúdo do filme, ele era extremamente danoso, prejudicial para toda pessoa que fosse realmente cristã. O filme era de uma inutilidade, era de uma vaidade. O filme não tinha o menor sentido, não acrescentava nada à alma. Era algo com água com açúcar, mas ao mesmo tempo difundindo valores contrários ao cristianismo. E aí, o pagão, aquele que é gentio, ele encontra alegria em assistir um filme desse. Mas aquele que é cristão, ele não pode se deleitar naquilo. Porque, embora o cenário fosse lindo, os lugares fossem paradisíacos, mas o conteúdo era danoso à alma, era algo prejudicial. E aí, meu irmão, minha irmã, por isso que o texto bíblico fala, os gentios, eles andam na vaidade dos seus pensamentos. Eles pensam, cogitam naquilo que é para aqui e agora. Eles não conseguem cogitar sobre coisas mais profundas, que vão além. E Paulo está preocupado com isso, como nós também devemos nos preocupar ainda hoje. E quando a gente olha para o versículo seguinte, versículo 18, ele vai trabalhar ainda mais o que está acontecendo. No versículo 17 ele fala ainda que eles estão presos, enredados nos seus próprios pensamentos. A maneira de refletir, a maneira de pensar. E no versículo 18, obscurecidos de entendimento. É como se eles não tivessem clareza, eles não conseguissem olhar para a vida e perceber o que realmente importa, o que tem valor, aquilo que de fato é significativo para a nossa vida. Assim vivem, pensam e amam aqueles que ainda não tiveram uma transformação espiritual. Mas se uma vez você já teve essa transformação, você não pode mais andar como andava até então. Um novo padrão de vida se inaugura. E o texto diz mais para nós. Diz que obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele que ainda não teve um encontro com Cristo, ele na verdade está alheio a Deus. Ele não cogita das coisas espirituais, ele está distanciado de Deus. Talvez você me diga assim, mas nem todos os que são pagãos vivem uma vida tão assim, intimamente ligada, diria eu, no pecado. Concordo com você. Tem coisas que até os pagãos não aceitam, mas, em contrapartida, o padrão de vida daquele que ainda não teve encontro com Cristo, ele é marcado justamente por uma mente obscurecida, por um pensamento completamente inútil. É o tipo de vida que leva pelo fato de estarem completamente alienados de Deus. E o texto ainda nos informa algo muito interessante aqui, por causa da ignorância em que vivem.
A vida deles é uma vida realmente sem sentido, uma vida de quem desconhece a Deus. Ignorância nesse sentido, de desconhecimento de quem é Deus. E, portanto, vivem assim. E aqui aparece um termo, pela dureza, olha só, versículo 18, pela dureza do seu coração. A ideia de dureza do coração é um coração petrificado, um coração empedernido, como gosto de usar essa expressão, um grande amigo meu. É um coração endurecido, é um coração insensível, é como uma região do corpo que vem a estar cauterizada, não tem sensibilidade ali. Então, o estilo de vida do povo de Éfeso, como também das nossas cidades, é um estilo de vida empedernido, petrificado, insensível. Por quê? Porque o coração está endurecido. E quando é que o coração deixa de estar endurecido? A palavra do Senhor nos diz, lá em Ezequiel, que o próprio Deus, ele tiraria o coração de pedra, ele nos daria um coração de carne. Então é ele mesmo quem tira esse coração petrificado, alheio às coisas espirituais, para nos conceder um coração agora que entende as realidades espirituais, um coração sensível à palavra do nosso Deus. E se o coração é sensível à palavra de Deus, a gente não pode continuar vivendo da maneira como a qual vivíamos antes. Não encontramos prazer, não encontramos satisfação, não temos alegria naquele estilo de vida. E na sequência, Paulo diz ainda, os quais tendo se tornado insensíveis, cauterizados, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então ele está dizendo que essa insensibilidade chegou a tal ponto que essas pessoas se voltam para um estilo de vida que os leva com muita paixão, com muito desejo, com muita força a viver tudo aquilo que é contrário aos propósitos de Deus. Elas se apegam ao pecado, a tudo que é ruim, aquilo que a gente não encontra na graça, elas encontram graça. Aquilo que a gente não vê beleza, elas veem beleza. Aquilo que não fala a nossa interioridade, fala o coração delas, porque elas vivem com base nas futilidades da vida. E é isso que Paulo está preocupado, porque se Niterói é uma cidade assim, Rio de Janeiro, imagine você também como não era Éfeso. Era também uma cidade desregrada, uma cidade onde as paixões elas eram latentes, onde as pessoas faziam coisas absurdas à luz do dia. E aí o texto não segue ainda, versículo 20, ele nos fala mais, ele nos diz, mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Paulo diz aqui que aquele povo de Éfeso, ele havia aprendido de Cristo. Mas como aprendido de Cristo? Como que foi isso? Eles aprenderam através daqueles que pregavam o Evangelho bíblico genuíno. Então, sempre que nós aprendemos a verdade de Deus, sempre que ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós, na verdade, estamos aprendendo dele. É dele que nós aprendemos. O que o apóstolo Paulo quer mostrar para aqueles irmãos é que existe um comportamento que já era ensinado por Cristo. Não é algo novo que ele está promovendo, Paulo, mas já era um valor cristão, desde a época de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que é tão importante nós ouvirmos a palavra de Deus com veracidade, porque é a verdade de Deus que nos transforma. E o texto diz para nós, versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus Cristo. Então, a verdade de Jesus, daquele que é o Verbo encarnado, o jeito no qual ele viveu, porque Jesus é um nome que a gente atribui àquele que encarnou, Jesus, o homem. Então, o Jesus histórico, ele viveu de uma maneira coerente,
ele viveu de forma santa, de forma abnegada, através dos relatos da sua história, nós aprendemos qual é a melhor orientação para nós vivermos na face da terra. Alguém disse que Jesus é a maior e a melhor expressão para nós seguirmos. Ele é o nosso modelo do homem verdadeiro, de como deve ser um homem e uma mulher. E na sequência, ele vai nos dizer assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Primeira coisa no versículo 22 que nós precisamos falar. Aqueles irmãos de Éfeso, eles já haviam se convertido, assim como nós aqui. Eles foram de fato salvos por Jesus. E por conta disso, obviamente, eles já não eram mais as mesmas pessoas que eram anteriormente. Mas ele fala para nós que, por conta disso ter acontecido conosco, o nosso comportamento pode ser diferente. Preste atenção uma coisa. Nós não podemos querer que uma pessoa que não foi transformada por Cristo, ela viva os valores do Evangelho. Ela não vai conseguir, porque não é pelo esforço humano. Ela não vai ter a condição de viver dessa forma, porque é contrário à sua própria natureza. Mas nós que fomos transformados por Cristo, nós podemos viver em conformidade com a sua palavra. E aí a ideia aqui é uma ideia de você lançar de sobre você as vestes velhas, aquelas vestes que lembram o seu passado, como você vivia anteriormente, os seus comportamentos. Aquele que foi mudado por Cristo não pode continuar a viver da maneira com a qual vivia antes. É isso que ele está dizendo. Se não houver uma grande e profunda alteração no nosso estilo de vida, parece que algo não aconteceu, algo profundo e verdadeiro. E a gente sabe que vai ficar mais claro na sequência que a gente convive com muitas pessoas que são religiosas, que são evangélicas, mas quando você observa o estilo de vida, você fala assim, não se coaduna com o evangelho de forma alguma. Pessoas que dizem que não amam, mas que odeiam as outras. Pessoas que não estão dispostas a mudar alguma face que há em si, que é contraditória com a mensagem cristã. Portanto, nós precisamos agora e podemos agora lançar sobre nós aquilo que é veste velha, que é veste antiga. Nesses dias de Covid, agora parece que abrandou um pouco, mas há pouco tempo, quando você chegava em casa, lá em casa era assim, quando eu chegava na rua, do mercado, com as compras, na mesma hora, a mulher abria a porta, não a porta da frente da casa, mas a outra porta da cozinha, mandavam entrar e eles, a jato, lavar as mãos, tirar aquela roupa, tomar um banho, trocar e higienizar tudo. Era assim. Hoje já abrandou um pouco a coisa, embora a Covid ainda esteja aí. E aí, o que isso tem a ver com essa história aqui, irmãos? O que tem a ver com essa história é que, assim como você tirou aquela roupa que veio da rua, que poderia estar contaminada, da mesma forma nós precisamos tirar essa roupa espiritual de sobre nós, que está contaminada pelo pecado. Nós precisamos tirar de nós e nos revestir e colocar uma roupa nova, e colocar uma roupa que tem a ver com esse novo homem que nasceu através do Evangelho. É isso que a gente precisa fazer, e é disso que Paulo está tratando. Paulo queria ver, observar naquela igreja uma grande e profunda transformação. O crente não pode permanecer da maneira com a qual vivia. E o texto prossegue nos dizendo assim, no versículo 22 ainda, dizendo que nós precisamos nos despojar desse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele está dizendo para mim e para você que existem paixões que são extremamente fortes,
que são enganosas, que são equivocadas e que por vezes o cristão pode estar flertando com elas. Ele pode ainda estar ligado a esse comportamento tão negativo. Vai ficar mais claro na frente, mas eu preciso falar para você de maneira antecipada. Por exemplo, um crente que de repente flerta com o pecado, um crente que flerta com a corrupção, um crente que em vez de amar, odeia. Todas essas questões que adotam um comportamento contrário ao Evangelho, esse cristão, ele na verdade precisa se rever, porque houve uma grande e profunda transformação na sua vida e ele não pode mais viver buscando o prazer pelo prazer. A nossa vida não pode ser assim. Nós temos que ter coerência. Não podemos viver uma busca desenfreada por uma felicidade a qualquer custo, uma felicidade mentirosa que não traz sossego ao nosso coração, que não traz alegria à nossa alma. E aí, no versículo seguinte, ele vai dizer para nós algo muito importante. Ele vai dizer: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quando nós lemos aqui na língua portuguesa, a ideia que dá é uma ideia que tem que ser algo que você vai fazer quase que um imperativo, que vos renoveis. Mas quando a gente vai entender melhor esse texto, a ideia que dá é que nós precisamos renovar o nosso entendimento constantemente, diariamente. É uma renovação habitual. Ela não pode ser em apenas um momento e depois nós nos esquecermos. Sabe por quê? Vou dizer para você. Porque ora você pode estar renovando a sua mente. Daqui a pouco você passa a adotar um comportamento, a assistir um filme como esse que eu comentei no início da nossa mensagem. Sabe o que acontece? Sua mente começa a ser influenciada por ideias equivocadas. Aquele que está na faculdade, de repente, sendo influenciado por colegas que têm uma vida completamente alheia ao Evangelho de Jesus Cristo. Por vezes, um homem casado, que no local de trabalho, no lugar em que trabalha, ele é influenciado por comportamentos, por conversas, por colegas, e ele se deixa levar. Quando ele abre os olhos, ele já está com a sua vida completamente complicada. Ele já está rindo de piadas. Ele já está imaginando outras coisas. Mas a palavra nos fala que essa renovação, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. Porque se nós pararmos, as ideias que estão à nossa volta, elas retornam, elas reaparecem, e com muita força, muita força. E aí, no versículo 24, ele vai dizer para nós assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Uma roupa nova. Como devo eu me vestir? Eu devo me vestir com uma roupa nova, de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo ser que foi criado a partir de Deus, a partir de Jesus Cristo, e movido por quê? Por justiça e por verdade. Nós precisamos pensar nisso. É a justiça que move a nossa vida e é a verdade de Deus que também precisa nortear a nossa história e a nossa experiência espiritual. Não podemos mais viver da maneira com a qual nós vivemos antes. E quando nós chegamos no versículo 25 em diante, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma exortação muito profunda à santidade dos irmãos, que é um item que hoje nós praticamente não pregamos mais. As igrejas não falam sobre santidade. As igrejas não indicam uma maneira de ser e de agir do cristão. Parece que isso é um papo furado, uma coisa para trás, uma coisa que já passou. A gente não tem mais que falar nisso não. Cada um vive de uma maneira que quiser viver. O importante é nós estarmos na igreja. Ponto final. Isso é que é mais importante. Então, por conta desse discurso fragilizado, nós não enfatizamos a necessidade dessa transformação comportamental, de uma mudança ética na vida.
E é disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Porque ele tinha um amor profundo por aqueles irmãos. Ele não falava essas coisas porque ele queria oprimir, ele quisesse oprimir os irmãos, não. Na verdade, o que ele está falando é porque ele quer que a vida deles se conformasse com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí veja que há algo aqui que nós precisamos deixar. É como se fosse uma roupa que nós tirássemos de sobre nós e jogássemos fora. E o que é isso, em primeiro lugar, que ele fala? A mentira. Eu preciso tirar de sobre mim a mentira. E olha que a gente é tentado, às vezes, a falar mentira. Tem gente, inclusive, que mente porque já é um estilo de vida. E que mal traz a mentira. Tem gente que se separou porque falou uma mentira para o marido ou para a mulher e o outro descobriu e achou que não podia mais ter confiança naquela pessoa. A mentira é triste, é terrível, mas ele não fala apenas para tirar a mentira de sobre si, como se fosse, por exemplo, uma máscara que a gente usa, né, por causa do Covid, mas ele está dizendo que há algo positivo a se fazer. Algo negativo é tirar a própria mentira de si, mas a parte positiva é falar a verdade. Há algo negativo e há algo a ser feito. Ele fala que esse novo estilo de vida, ele é movido pela verdade. Cada um de nós deve falar a verdade com o seu próximo, porque a verdade é libertadora. Quando nós falamos para o outro em amor uma verdade, isso é extraordinário. Como ajuda quando a gente age assim. E nós temos que fazer isso mutuamente, é o que ele fala. Mas depois de falar da mentira e da verdade, daquilo que eu devo tirar e daquilo que eu devo usar, ele agora vai falar, no versículo 26, que há algo também que eu devo tirar de sobre mim. Que eu devo fazer, mas num certo limite, que é a ira. Porque existe a ira justa e existe a ira injusta. A ira justa é quando, por exemplo, Jesus Cristo expulsou aqueles cambistas do templo, os vendilhões do templo. É uma ira justa. Aquilo é um absurdo acontecer. Mas também existe uma ira que ela é pecaminosa. Então é possível se irar, se indignar, sem você pecar. Mas existe uma dimensão da ira que pode chegar ao extremo do próprio pecado. É o que ele está dizendo. E aí o texto diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso aqui você conhece muito bem, a necessidade que nós temos de não deixar algo se avolumar em nosso coração. Nós precisamos tratar dessas questões que nos desagradam com o outro de maneira rápida, porque senão você começa a imaginar uma série de coisas que nem verdade são. Você começa a interpretar fatos e fala: ele não gosta de mim, ou ela não gosta de mim. Está vendo aquilo que ela fez, por isso assim, assim, assim. Vê como é que ele me olhou. Você começa a criar um cenário terrível e triste. E o apóstolo Paulo fala que entre nós não deve ser assim. E quando chega no verso 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Quando essa ira se avoluma, a gente abre campo para o próprio diabo. E aqui, mais uma vez, ele fala que há algo que nós precisamos tirar sobre nós. Aquele que furtava, não furte mais. Então, o que eu tenho que tirar de sobre mim? Uma postura de roubo, de furto. E aí você fala: mas pastor, crente furta alguma coisa? Sim. E como não? Vocês devem lembrar que os políticos estavam orando para abençoar um irmão que estava facilitando a negociar. Vocês devem lembrar, passou na televisão um tempo atrás. Devem lembrar disso. Então, Paulo está dizendo que quem furtava agora não pode furtar mais. Não pode mais levar aquela canetinha do trabalho, não, para casa. Mesmo nas coisas pequeninas, não pode furtar mais. Se sabidamente algo errado, o crente não pode fazer. E diz mais, agora a parte positiva, ele fala para não furtar, mas não para por aí. Ele fala para fazer alguma coisa positiva. E o que é? Trabalho.
trabalhar. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E o trabalho é bom. Quando você trabalha e consegue conquistar as suas coisinhas, desculpa a expressão, mas aquelas conquistas que você tem, aquelas realizações, é algo maravilhoso. Mas ele não fala unicamente para nós trabalharmos pensando somente em nós e nos nossos. Mas ele fala algo muito importante aqui também. Veja comigo, olha, com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Irmão, já teve momentos que eu pude ajudar necessitados, mas teve momentos, existiram momentos que eu próprio fui um necessitado. Existem momentos que você pode ajudar, mas existem momentos que você fica triste, porque infelizmente você gostaria, mas não pôde ajudar. E Paulo diz para nós aqui que esse é o viver cristão, é o viver de alguém que não furta mais, mas que encontra no trabalho a sua realização, a sua alegria de poder oferir recursos para manter a sua vida e também nos momentos difíceis dos outros poder também participar. E aí no versículo 29 ele diz assim para nós: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Primeiramente ele fala que tem mais uma coisa para a gente tirar da gente, tirar de nós mesmos, lançar fora. É mais uma parte da nossa indumentária, da nossa roupa espiritual. O que é? Ele fala para nós que não podemos conviver com palavras torpes. E o que seria isso? Palavras torpes. Isso tem a ver com fruto apodrecido. Uma árvore apodrecida, um fruto apodrecido. Eu não sei se você já esqueceu alguma vez uma fruta deliciosa na geladeira e quando você foi olhar na gaveta, ela já não estava mais boa. Horrível, triste. Mas o exemplo que eu mais gosto de dar é o exemplo de algo que eu amo, que na verdade são os peixes. Eu adoro comer peixe. Mas um peixe apodrecido é uma das coisas mais asquerosas, mais nojentas do mundo. É horrível. Lembro quando eu estudava no seminário, eu ia para o centro da cidade e passava ali pelo mercado de São Pedro, já de noite. O cheiro que exalava dali era algo terrível. Então, a imagem construída pelo apóstolo Paulo aqui é que esse linguajar negativo, essas palavras torpes, elas são inapropriadas, elas fedem, elas são ruins, elas não produzem aquilo que nós precisamos disseminar, que é a boa notícia, que é o Evangelho, que são palavras edificantes. Por isso ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Quando a sua palavra tem graça, quando a sua palavra é temperada, é estimulante, é animadora, é edificante, que coisa boa! E eu digo para você nesta hora, existem momentos que o que nós mais precisamos é de ouvir uma palavra que nos edifique, uma palavra que nos chame a atenção para a mudança, para a transformação, palavras que por vezes nos encorajam também a continuar na nossa luta, na nossa vida, na nossa empreitada. Paulo está dizendo aqui que a maneira de ser dos irmãos lá de Éfeso deveria ser essa, de edificar, falar edificando. Versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o que nós precisamos entender é que esse estilo de vida é um estilo de vida que entristece ao Espírito Santo. E nós temos que estar alertas em relação a isso, já que Deus nos abençoou tanto, nos concedeu o Espírito Santo, Ele habita em nós. A nossa maneira de ser, de existir, precisa ser completamente diferente. Nós não vivemos mais como a velha criação. Nós somos agora de uma nova criação.
Somos não mais o velho homem, mas um novo homem gerado, formado em Cristo Jesus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. No versículo 30, longe de vós, toda amargura. E aí a palavra aqui é forte, a expressão é forte. Que esteja longe, que não esteja perto. São coisas que não são legais para mim, para você, não são boas. Elas devem estar longe. E ele fala, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim, toda malícia. Ele está dizendo para nós, obviamente, que esse tipo de vida, esse comportamento, era um comportamento normal. Sabe de quem? Daqueles que anteriormente não eram cristãos, da sociedade sem Deus. É na sociedade sem Deus que nós vemos esse tipo de vida, movida pela amargura, pela cólera, gente descontrolada, gritaria, mentiras e malícia. Tem pessoas que não conseguem olhar de maneira nenhuma para a pessoa do sexo oposto de maneira normal. Sempre tem uma malícia, tem uma segunda intenção, sempre tem um gracejo, uma piada. E Paulo está dizendo, olha, isso aqui não é para nós, que isso esteja longe de nós e não perto de nós. Versículo 32, para a gente terminar. Antes, sede uns para com os outros. Então aqui é uma orientação, é um mandamento que se retroalimenta. De mim para você, de você para mim. Ele diz, olha, benignos, e aí vem a ideia de não apenas querer que o outro vá bem, mas de fazer coisas concretas em benefício do outro. Não apenas desejar o bem, mas você se inserir na vida, no problema, na questão do seu irmão e agir de maneira concreta para a sua felicidade. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo nos diz que uma das marcas da sociedade cristã, da nova criação, da nova humanidade em Cristo, é uma comunidade marcada pelo perdão mútuo. Por que isso, gente? Porque é impossível nós vivermos em comunidade sem que haja algum tipo de atrito, algum desentendimento, algum problema momentâneo. Essas coisas acontecem. E Paulo quer que a gente entenda que a comunidade cristã, ela não pode ser uma comunidade de rompimento por qualquer coisa. Nós precisamos entender que é o perdão que possibilita que nós vivamos conjuntamente como irmãos em Cristo. E Ele nos dá o maior exemplo para que a gente possa proceder assim. O exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou, e nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores, que ainda hoje nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados a Ele. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa hora nós vamos orar, nos preparando para a Santa Ceia. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos fazer esse autoexame, mas não à luz meramente da nossa consciência, mas um autoexame com base na pessoa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar a condição de fazer essa investigação agora. Porque Ele quem vasculha, penetra as regiões mais íntimas de cada um de nós. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Porque senão, se eu for muito duro, eu nunca vou participar da Santa Ceia. Existem pessoas que são muito rígidas com o Senhor. E existem outras também que são extremamente perdoadoras e vão participar sem entender o que está acontecendo.